Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, verso 4. Motivo para salvar é o título do nosso sermão. Evidentemente relacionado a Jesus Cristo, né? Cristo é quem salvou, quem consumou a obra que o Pai lhe deu e lhe confiou para fazer. Então, houve motivos ou uma verdadeira motivação pelo qual Jesus veio salvar os pecadores. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Irmãos, tudo na vida está fundamentado ou amparado em alguma motivação a ser feito. Seja as coisas maiores da vida ou as coisas mais simples. Sempre existe por trás uma motivação de se fazer o que deve fazer. Há um motivo por trás pelo qual nós estamos fazendo, falando, pensando ou agindo de determinada maneira ou forma. Assim também, irmãos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, houve motivos pelo qual ele veio cumprir a missão que o Pai lhe entregou a fazer, que foi salvar os pecadores. E exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje, levantando uma pergunta, não é? Qual a motivação ou o que motivou Jesus, o Filho de Deus, se esvaziar dos seus privilégios divinos, tomar a forma humana e morrer para salvar os pecadores? O que foi que motivou ele a fazer isso? Nós iremos ver basicamente 3 razões pelas quais motivou Jesus a esvaziar-se dos privilégios divinos, assumir a forma humana e morrer para salvar os pecadores. Em primeiro lugar, irmãos, a glória do Pai. A glória do Pai. Essa é a primeira motivação, ou foi o primeiro motivo pelo qual Cristo se despiu dos seus privilégios divinos, da sua glória eterna, assumiu a forma do homem e morreu para salvar os pecadores. Esse foi o primeiro motivo, a glória do Pai. Hebreus 10, 7 diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Salmo 40, versos 7 e 8 diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O autor aos Hebreus vai citar exatamente uma profecia lá do Antigo Testamento a respeito do Messias, que se encontra em Salmos, onde é revelado de que ele se agrada em fazer a vontade de Deus. Dentro do coração dele estava a lei do seu Pai para cumpri-la, para executá-la, a fim de Deus receber a glória que lhe é devida. Então veja a obediência de Cristo em relação à vontade do Pai. João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Podemos repetir isso? Podemos imitá-lo, Cristo, nessas palavras, sendo que isso seja de fato uma verdade intrínseca em nosso coração? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O que é comida? Comida é um elemento que expressa a necessidade do homem, né? Não é simplesmente um prazer através do paladar e dos sabores que Deus bondosamente nos confere. Mas a comida, acima de tudo, é um suprimento das nossas necessidades. Então Jesus está dizendo aqui que a necessidade básica dele, fundamental da sua existência ou da sua encarnação, consistia em fazer a vontade daquele que designou para cumprir uma obra. Irmãos, essa deve ser a razão principal pelo qual deve ser a nossa existência. Glorificar a Deus através da nossa completa submissão e necessidade existente de cumprir a vontade de Deus nessa vida. De cumprir os seus desígnios. Então esse verso mostra não apenas a obediência de Cristo em relação à vontade do Pai, seu desejo, a sua necessidade de cumpri-la,
Mas também o verso que nós lemos, né, João 17,4, mostra a paixão de Cristo pela glória do Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Pai deu a ele uma missão. E ele veio para cumpri-la. E o cumprimento em submissão à vontade de Deus, à vontade de seu Pai, era a maior de suas necessidades. Tanto é que ele compara com comida, o elemento mais básico para a nossa existência. A minha necessidade não é simplesmente o meu desejo, não é simplesmente o meu prazer, não é simplesmente a minha vontade, mas é a minha necessidade de fazer a vontade do Pai. Eu necessito disso. A paixão de Cristo pela glória do Pai. Eu te glorifiquei na terra. Como Cristo glorificou o Pai na terra, consumando a obra a qual ele confiou para que ele fizesse. Outros textos também nos mostram o desejo sincero de Cristo em manifestar seu amor pelo Pai. Não é apenas uma questão de obediência nua e crua à vontade do Pai. Não é apenas uma questão de a paixão de Cristo pela glória do Pai, mas é um desejo sincero de Cristo em manifestar o seu amor ao Pai. Isso aqui vamos dizer assim, que é o fundamental, né, para arredondar aí, enfatizar, das motivações para o qual Cristo veio salvar os pecadores, que é a glória do Pai, mas isso foi feito em completo amor a Ele. Em completo amor a Ele. Havia um desejo sincero de Cristo em manifestar seu amor pelo seu Pai. João 14:31 diz: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. João 14:31. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vivo da maneira como eu vivo, eu procedo da maneira que procedo, acima de tudo, para manifestar o meu amor pelo meu Pai. Fazendo como o Pai me ordenou. Então, perceba que sempre o amor está associado ou linkado diretamente à obediência. Ele chega a dizer que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, não é? Como eu provo o meu amor por Cristo? Observando os seus mandamentos. Como Cristo manifestava o seu amor pelo Pai? Obedecendo os seus mandamentos, cumprindo o que o Pai lhe ordenou. Assim, ele manifestava sinceramente o amor pelo Pai. Romanos 15, 8, 9 diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que aos gentios glorifique a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E esse texto, irmãos, mostra que Cristo veio para cumprir todas as promessas que Deus fez aos judeus, para que pudessem glorificá-lo por sua fidelidade. Mas não somente isso, Cristo também veio para os gentios, para que eles pudessem glorificar por sua misericórdia. Então, qual é o primeiro e fundamental motivo pelo qual Cristo veio salvar os pecadores? A glória do Pai na salvação dos pecadores. Ele veio para glorificar a Deus. Ele veio para glorificar a Deus. Então, o que motivou, ou qual foi a causa que fez com que o Filho Jesus Cristo viesse salvar os pecadores? Primeiro, a glória do Pai. A salvação dos pecadores é, acima de tudo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Cristo veio
para obedecer à vontade do Pai, cuja obediência revela a paixão dele pela glória do Pai, motivado por um desejo sincero em manifestar o amor dele para com o Pai. Então ele veio a cumprir a missão que o Pai lhe deu para realizar: resgatar, salvar, libertar pecadores de uma tão grande condenação. Essa é a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual Cristo veio salvar os pecadores, a glória do Pai. Em segundo lugar, irmãos, o que motivou Cristo vir ao mundo salvar os pecadores, além de glorificar a Deus, da glória do Pai, também foi seu grande amor pelos pecadores. Seu grande amor não apenas pelo Pai, mas seu grande amor por nós, seu povo. Também foi um dos motivos pelo qual ele veio salvar-nos. João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse amor que agora vivo, e esse amor que agora tenho na carne, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Paulo diz. O que motivou Cristo vir ao mundo salvar os pecadores? O amor dele por nós, que é a mesma razão pelo qual ele se entrega à morte em nosso favor. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esses dois textos, irmãos, confirmam que o que levou Cristo a dar sua vida pelo seu povo foi o seu amor por ele. O que levou Cristo a dar a sua vida pelo seu povo foi não somente o seu glorificar ao seu Pai, mas também porque ele amou o seu povo. Povo este que o Pai lhe deu lá na eternidade, não é? A gente estudou isso aqui já várias vezes, a respeito da eleição e do pacto da redenção que é feito lá na eternidade. Na teologia bíblica nós estudamos e aprendemos exatamente que existem 3 pactos. Pacto de obras, pacto da graça e pacto da redenção. Esse pacto da redenção é feito entre as pessoas da Trindade, onde lá na eternidade passada, o Pai deu ao Filho um povo para ele salvar, para ele remir. E nesse exato momento que Deus o Pai amou este povo, Deus o Filho amou igualmente. O Pai elegeu, o Pai escolheu, dentre a humanidade caída, alguns para a salvação. E Cristo, o Filho, imediatamente os amou e entrou em uma aliança com o Pai para vir e redimi-los dos seus pecados. E por amor, ele vem, e por amor, ele se entrega, e por amor, ele nos salva. João 15, 13, 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Veja, Jesus disse, não há ninguém, não há amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Então ele confirma, vocês são meus amigos. O que é que ele está dizendo? Eu darei a minha vida por vocês, porque eu vos amo. Porque essa é a razão ou o motivo pelo qual eu me despi da minha glória, assumi a forma humana, a sua semelhança, para salvá-los. Porque eu os amo. Eu os amo. 1 de João 3, 16 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós. E é esse mesmo tipo de amor que nós cristãos devemos imitar, um amor sacrificial que se entrega pelo benefício do outro. Foi o que Cristo fez. Irmãos, as Escrituras ensinam que foi Deus, o Pai, que enviou o seu Filho, para que através dele o mundo pudesse ser salvo. Isso é muito claro em João 3, 16, 17, aquele texto conhecido. No entanto, é importante entender que o Filho não foi forçado a realizar essa obra de salvação, nem o fez com má vontade. Em vez disso, ele se entregou total e voluntariamente para que os objetos do seu amor, uma humanidade perdida, depravado e rebelde, conhecesse o perdão e a vida eterna. É um grande encorajamento, né, irmãos? E consolo saber que o Filho de Deus, que realizou uma obra de salvação tão grande, não fez apenas para a glória de Deus, mas também pelo seu grande amor com o qual amou o seu povo. O Cristo que morreu para a glória de Deus, o Pai, também morreu por amor ao seu povo. Essa foi a motivação pelo qual ele veio nos salvar. Não apenas para a glória do Pai, mas também porque ele nos amou com um amor perfeito desde toda a eternidade. Amor este que o levou a se despir de sua glória, se vestir da nossa fraqueza humana e se entregar como um sacrifício substitutivo no lugar do seu povo, a fim de redimi-los, de perdoá-los e de salvá-los. Simplesmente por amor. Que é um amor que nós estudamos e aprendemos, né? O segundo ponto daquilo que é chamado de as doutrinas da graça é a eleição incondicional. É o 5 ponto historicamente conhecido como 5 ponto do calvinismo. Eleição incondicional. Ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, apesar de nós, sem que tivéssemos dado motivo nenhum para isto. Foi simplesmente um ato do amor gracioso de Deus. Um ato gracioso do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Cristo veio, irmãos, e morreu para a glória de Deus o Pai, mas também morreu por amor ao seu povo. Morreu por amor ao seu povo. Essa foi a segunda motivação pelo qual nós entendemos que motivou o Filho de Deus salvar os pecadores. Primeiro, a glória do Pai. Segundo, seu grande amor por nós, o seu povo. E terceiro, o gozo que lhe estava proposto. Isto é, a recompensa. A recompensa. Estudamos hoje pela manhã e vimos o egoísmo de Jonas. Em querer, independentemente da vontade e das preferências de Deus, estabelecer a sua própria. E isso é pecado, isso é egoísmo, né? Autocentrismo, pecaminoso. Mas devemos entender que não é errado fazer algo motivado por uma certa recompensa, quando isto é feito de maneira santa, alinhada e completamente harmoniosa à vontade de Deus. Porque essa é a terceira razão que nós iremos ver aqui, que motivou Cristo vir para salvar os pecadores. A glória do Pai, o amor dele por nós, mas pelo gozo, ou a alegria, ou a recompensa, ou podemos dizer, o galardão que o Pai prometeu que lhe dava, logo após ele concluir a sua obra. Hebreus 12, 2, olha o que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia de estar assentado à destra do trono de Deus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, foi proposto, foi prometido a Cristo uma recompensa, um galardão, uma alegria, uma vez que ele consumasse a obra que o Pai lhe deu para fazê-la. E assim ele se entregou, assim ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. E então ele alcançou a recompensa. Foi exaltado à destra de Deus nas alturas. Mas veja, isso não foi uma motivação meramente egoísta e pecaminosa, mas estava em pleno acordo com a vontade de Deus. Seu coração estava alinhado com o plano de Deus. As motivações primárias estavam completamente em harmonia com a vontade de Deus. O galardão foi apenas a recompensa ou a consequência lógica do seu zelo pela glória do Pai e de seu amor pelo Pai e de seu amor pelo seu povo. E então ele foi recompensado, ele foi retribuído, ele foi galardoado. Esse texto nos ensina, irmãos, claramente que a motivação que levou Cristo à cruz do Calvário foi o gozo, a alegria que ele estava sendo proposto e prometido. Agora, do que consiste esse gozo ou essa alegria? Primeiro, a alegria de retornar à presença de seu Pai. A alegria de retornar à presença do seu Pai. Nessa proposta estava que quando ele concluísse ou consumasse a obra que o Pai lhe deu para realizá-lo, que era salvar os pecadores e redimi-lo dos seus pecados, ele seria recompensado, trazido de volta aquela alegria e retorno à presença do Pai nas alturas. De uma maneira muito mais exaltada, né? Porque antes da encarnação, Cristo já estava com o Pai. Mas depois da encarnação, da sua morte e ressurreição, está lá à destra do Pai, um Deus homem. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E uma alegria exultante e completamente incomparável. Salmo 16, verso 9 a 11, olha o que diz. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Veja, Davi, escrevendo o Salmo 16, está profetizando a respeito de Cristo, da sua morte e ressurreição. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso aqui, Davi não está falando de si mesmo, ele está falando de Jesus, que viria quase 1000 anos depois. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Isso aqui são as palavras de Cristo profetizadas por Davi há 1000 anos atrás, mostrando a recompensa da sua obra, a recompensa da sua obediência e do seu amor e seu zelo pela glória do Pai e pelo amor ao seu povo, em que ele se entregou voluntariamente e alegremente para redimi-los, em cumprimento à obra que o Pai lhe deu para realizá-lo. Ele veria os caminhos da vida. Na presença de Deus, a plenitude da alegria, na tua destra, à sua direita, onde ele foi exaltado como Deus homem, há delícias perpetuamente, para todo sempre. O apóstolo Pedro, em Atos 2, 25 a 28, menciona esse texto em seu sermão no dia de Pentecostes, como uma referência à ressurreição e exaltação de Cristo. E o apóstolo Paulo faz referência a ele em seu sermão na sinagoga em Antioquia, em Atos, capítulo 13, versículo 35. Irmãos, foi uma grande prova para o Filho de Deus deixar a sua casa, a casa do Pai no céu,
mas foi uma prova infinitamente maior suportar o pecado do seu povo e sofrer em seu lugar. Ele suportou tais agonias indescritíveis, até a menosprezou, porque aguardava ansiosamente a esperança futura de mais uma vez habitar com seu Pai e regozijar-se em sua presença. Foi isso que motivou ele. É disso que consiste, primeiramente, essa alegria, é de retornar à presença do seu Pai. Ele sabia que se cumprisse a missão dada por Deus, ele seria recompensado, ele seria trazido de volta para a presença do Pai, onde há alegria perpetuamente. Onde ele seria honrado e exaltado à sua destra como Deus homem. Em segundo lugar, do que consiste essa alegria ou este gozo? Primeiro, a alegria de retornar à presença do seu Pai. Segundo, a alegria de compartilhar a glória de seu Pai. João 17,4, como nós vimos. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. No mesmo capítulo, versículo 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, parte da alegria que levou Cristo a oferecer-se pelos pecados do seu povo foi sua futura glorificação e exaltação ao lugar que era seu por direito, mesmo antes da fundação do mundo. Ele retornaria como Senhor e Salvador, o exaltado vencedor que superou todos os obstáculos para obter a redenção do seu povo. A alegria de compartilhar a glória de seu Pai. Terceiro e último lugar, irmãos, o que consiste essa alegria ou este gozo? Terceiro, a alegria de conquistar para si mesmo um povo redimido. A alegria de conquistar para si mesmo um povo redimido. Salmo 2, verso 8 diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo messiânico 2, né? Cantamos aqui várias vezes. Salmo 53, Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele olhará então para trás e verá que todo aquele sofrimento, toda a sua humilhação, toda a sua morte em favor do seu povo valeu a pena. E então ele verá e ficará satisfeito, porque ele cumpriu perfeitamente e suficientemente a obra que o Pai lhe deu para realizá-lo, redimindo aqueles que o Pai lhe deu desde antes da eternidade para salvá-lo. Em outras palavras, Cristo não se frustra ou não se frustrou no executar da obra que o Pai lhe deu para realizar. Aquilo que o Pai planejou, Cristo executou perfeitamente e suficientemente. De maneira que nenhuma gota do seu sangue foi derramado em vão. Todos aqueles para os quais, ou em virtude dos quais, ou em favor dos quais, Cristo derramou o seu sangue, serão eficazmente salvos, redimidos, perdoados, justificados e reconciliados com o Pai, com Deus. E com isso ele se alegra de ver a conquista, pelo fato de ter conquistado para si mesmo um povo redimido, amado. Apocalipse 5, 9, 10, como nós lemos, né? E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, olha a moeda que ele usou, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste
reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Irmãos, antes da fundação do mundo, Deus ordenou a salvação de um povo da multidão da humanidade pecadora, para que eles pudessem viver para a glória, honra e louvor do Filho, de acordo com a vontade do Pai, e em vista desse gozo proposto diante dele, isto é, a alegria de redimir seu próprio povo, o Filho voluntariamente, e podemos dizer que até mesmo alegremente suportou tudo por sua noiva e pela alegria que lhe traria finalmente. Através da sua encarnação e morte, ele assegurou uma grande congregação para si de toda a tribo, língua, povo e nação. Ele os fez para serem uma fonte contínua de gozo, satisfação e glória por toda a eternidade. Irmãos, se tem uma coisa que enche Cristo de alegria, ele olhar para esta terra e ver o penoso fruto do seu trabalho triunfando. Pecadores estão sendo salvos em virtude da sua morte e ressurreição. Ele olha para isso e diz: a minha alma está satisfeita. Foi doloroso, foi humilhante, mas valeu a pena. Pois eis aí os que com o meu sangue comprei para o meu Pai, os quais se tornaram propriedade exclusiva nossa, um povo exclusivamente meu, conquistado pelo meu mérito, pela minha obra, pelo meu sofrimento, pela minha humilhação e pela minha morte e ressurreição em favor deles. Então, irmãos, concluindo, resumindo os 3 pontos, o que motivou o Filho de Deus salvar os pecadores, se despir da sua glória, se esvaziar dos seus privilégios, tomar a forma humana e morrer para salvar os pecadores. Primeiro, a glória do seu Pai. E de maneira prática para nós, é para isso que nós devemos viver, irmãos, como cristãos. Para a glória de Deus. Tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fazemos, da maneira que procedemos, devemos ter isto em mente: glorificar ao nosso Deus, trazer honra, glória e louvor a Ele, o qual Ele é digno. Temos vivido, irmãos, para a glória de Deus como o nosso Salvador viveu? Tudo que nós fazemos, temos a sincera motivação de ser simplesmente o expressar da nossa gratidão e do nosso amor por Ele, como era o de Cristo? Obedecemos a Deus por quê? Ou para quê? Simplesmente para ser, às vezes, bem visto pelos homens, aplaudido pelos homens, simplesmente para nos gloriar da nossa moral e da nossa ética, simplesmente para sermos honrados pelas pessoas. Que essa não deva ser a nossa motivação, mas a nossa motivação deve ser: eu obedeço a Deus, porque eu o amo, porque eu quero que Ele seja glorificado e exaltado na minha vida. Eu obedeço a Deus porque essa é a única maneira plausível de eu expressar a minha gratidão e meu amor por Ele, por tudo que Ele já fez por mim através do seu bendito Filho Jesus Cristo. E eu quero honrá-lo e glorificá-lo em minha vida. E expressar assim o meu amor por Ele. Buscando sempre a glória dEle na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha vida social. No meu lidar com as coisas da vida, nas minhas decisões, na minha maneira de viver.
Cristo fez isso para a glória do Pai. Mas não somente isso, como nós vimos, pelo seu grande amor por nós. Irmãos, o que fazemos ou deixamos de fazer em relação aos nossos irmãos ou ao nosso próximo deve ser motivado exclusivamente por amor. Por que eu faço o que estou fazendo com meu irmão? Por que eu ajo como estou agindo para com ele? Por que eu tomo determinadas decisões em relação ao próximo? Uma única palavra com 4 letrinhas: por amor. Por manifestar o meu amor por ele. De uma maneira tabelada. Deus nos ama e pelo fato de sermos amados, amamos uns aos outros. Somos objetos do amor de Deus e pelo fato de eu ser objeto do amor de Deus, eu busco fazer o meu próximo objeto do meu amor, como a expressão do meu amor a Deus e da minha gratidão a Ele. Em obediência à sua palavra, pois Ele diz: amai-vos uns aos outros. O que deve motivar o nosso relacionamento mútuo um para com o outro, irmão, é o nosso amor. Nosso amor. Aplicando, veja, um exemplo. Por que estamos aqui esta noite? Não deve, embora envolva isso, mas não deve ser simplesmente porque Deus nos ordena na sua palavra. Embora envolva isso, mas não deve ser simplesmente por uma obediência desprovida de um sentimento sincero por aquele que nos amou primeiro. Mas estamos aqui esta noite prestando culto ao nosso Deus, acima de tudo, e primeiramente deve ser porque nós o amamos. E porque o amamos, obedecemos. Não é o contrário. É como fé e obras, né? Obras não salva, mas testifica da minha salvação. Minha obediência não salva, mas testifica do meu amor. Mas não deve ser uma obediência desprovida de um verdadeiro sentimento por aquele que nos amou primeiro. Assim também deve ser, irmãos, nossos relacionamentos. Meu relacionamento com os meus irmãos. Aqueles que junto comigo são objetos do amor de Deus. Aqueles que junto comigo foram igualmente e são igualmente amados por aquele que também me ama, o meu Deus que está no céu. Em que provou o seu amor por nós, pelo fato de nós sermos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós, por amor. Por amor. E essa é a razão pelo qual também devemos relacionar um para com os outros, por amor. Mas também, irmãos, não é errado pensar na recompensa prometida pelo próprio Deus para aqueles que vivem para a sua glória, para aqueles que amam uns aos outros. A alegria, a felicidade, o gozo, o galardão prometido para aqueles que perseverarem até o fim, em amor a Deus, em amor a seus irmãos. Uma vida eterna com aquele que nos amou primeiro. Deus, Cristo. Cristo. Assim temos vivido. Tem sido essas as motivações em virtude das quais nós temos vivido a nossa vida em todos os aspectos da vida. Glorificar a Deus, amar e por amor aos nossos irmãos, ansiando e tendo a esperança do gozo eterno, do galardão prometido pelo nosso Senhor. Que assim vivamos
Que assim vivamos motivados para a glória e louvor do nosso bendito Deus. Amém.